Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. O evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podia entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, seguimos buscando conhecer Jesus. Coloquemo-nos diante dele, da sua presença, e escutemos o que ele hoje tem para nos dizer. Peça ao Espírito Santo em seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, eu quero compreender esta palavra. O que isto significa? Que palavra tão forte que até os discípulos ficavam admirados sem entender. Jesus hoje nos diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, nem sequer perguntavam a Jesus sobre isso. Muitas vezes, o silêncio nos devolve ao estado primeiro do nosso ser, ao original, àquilo que está guardado lá dentro. Com o silêncio, vamos chegando à consciência e à certeza de que tudo está habitado. Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes não compreendemos tudo. Como diria Santo Inácio de Loyola, não é o muito saber que sacia e satisfaz as coisas, mas é o saborear, sentir internamente, saborear todas as coisas, dizia Santo Inácio. Saborear, silenciar, orar, meditar. De nada adianta escutar esse evangelho e não tirar uma palavra para o seu dia, meditar essa palavra, se deixar impactar pela palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, a oração só é possível porque há duas pessoas em conexão, em relação. Eu e Deus. Mas é Deus quem primeiro quer se revelar, falar ao nosso coração. Por isso buscamos nesta união profunda, esta intimidade, até que a nossa existência seja moldura de Deus no mundo. Onde estivermos, Deus está. Onde habitarmos, Deus está. A nossa presença será a certeza de que somos imagem e semelhança de Deus, e assim o nosso corpo é moldura para Deus. Por isso é preciso saber, compreender que Deus nos fala. Nem sempre compreendemos, mas precisamos silenciar. Não sejamos apressados. Deixemos que a palavra de Deus faça morada dentro de nós, como os discípulos. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Guardavam internamente. E o silêncio é isto, é uma porta que se abre à nossa verdade, é uma porta que se abre a nós mesmos, até o mais profundo. E lá no mais profundo, em nosso jardim do Éden, lá onde nem o mal afeta, está o Senhor. Há uma realidade dentro de nós que está pura, guardada, reservada para Deus. Será que eu desejo ficar comigo mesmo? Será que eu desejo permanecer comigo para encontrar o Senhor? Neste mês da Bíblia que vai terminando, busquemos mais paixão, mais amor, mais apaixonamento pela palavra de Deus, pois é ela quem todos os dias nos renova. Amém. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, irmãos e irmãs, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, sou Dircinha, pertenço à paróquia São Francisco Xavier, em Niterói, faço parte do grupo Fé e Vida e compartilho diariamente o Evangelho com suas lindas reflexões
com um grupo que criei, o Deus Conosco, e também com os Crismados Unidos, um grupo feito a partir da Crisma e que nos reunimos até hoje. Estava afastada da igreja há algum tempo, até que há mais ou menos 6 anos atrás, fui resgatada pelo Santíssimo Sacramento e percebo ali que Deus fala com a gente o tempo todo. É só como o Senhor mesmo diz, estarmos conectadas com Ele e ficarmos atentos aos sinais. E para isso não temos outra saída. Assim que acordo, ainda na cama, escuto o Evangelho do dia, me colocando sempre em cena, como o Senhor mesmo ensina. Tenho o privilégio de ter todos os seus livros e de ter padres, além do Senhor, como o Padre Rafael, da paróquia São Francisco Xavier, e o Padre Josiel, da Nossa Senhora de Fátima, em Pendotiba. Só tenho a agradecer por sua disponibilidade todas as manhãs. Muitas e muitas bênçãos na sua vida. Esperando por novos retiros lá na casa do Fernando. Um grande abraço. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas.